Olha, é uma alegria estar aqui com os irmãos, participar desse dia especial de programação, né? Tudo preparado com muito carinho, a igreja ornamentada, e a gente fica muito feliz por estar aqui no meio do povo de Deus. Bom, nós tivemos uma semana intensa. Eu estive durante essa semana em Prados Verdes. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu, mas apesar de tudo, o nome do Senhor foi exaltado, tanto na vida da igreja, quanto através da vida do jovem Lucas, que descansou no Senhor, mas ele descansou fazendo propósitos com o Senhor durante essa semana. No início da semana, o pai dele tinha me dito assim, que ele falou assim: pai, eu vou todos os dias dessa semana e eu estou fazendo meu propósito com Deus, pai. Brincou com o irmão dele assim: vamos lá, meu irmão, para a semana de oração. Ó, porque eu e Deus, nós estamos assim, ó, meu propósito com Deus está lá em cima essa semana. Estava com a vida nas mãos do Senhor. É triste, numa semana jovem, perdemos um jovem, dói o coração da gente, mas sabemos que Cristo em breve voltará e em breve nós teremos um lindo reencontro. Por isso eu aproveito para fazer, antes de abrir a Bíblia, um convite para você. Coloque a sua vida em dia com o Senhor. Viva para o Senhor. Estabeleça propósito com o Senhor. A Bíblia diz que nós somos como neblina. Estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. E é momento de tomar decisões ao lado de Jesus. Abra sua Bíblia então no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero falar da história de um jovem. Se é uma semana jovem, exemplos de jovens tendem a nos inspirar, tendem a nos aproximar do Senhor. Eu quero falar de uma história muito conhecida na Bíblia. E eu vou tentar trazer lições aqui, talvez não tão conhecidas, outras mais conhecidas, mas de uma história muito conhecida. Você que nos assiste aí pela internet, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo alcance a sua casa também. 1 Samuel conta a história. Se você ir ali na praça e parar qualquer pessoa, eu garanto que talvez de 8 a 9 pessoas vão saber te contar alguma coisa dessa história. Mesmo quem nunca veio à igreja, vai saber falar da história de Davi e Golias. É uma história conhecida, todo mundo sabe pelo menos um detalhe. Só que essa história, ela tem detalhes curiosos, porque a época em que isso aconteceu era diferente da época de hoje. E eu gosto de ler a Bíblia pensando assim, como é que deve ter sido naquela época, né? E aí isso ajuda a gente a entender. Por exemplo, as guerras antigas, esse capítulo é um capítulo que fala de guerra, de duas nações, Israel contra os filisteus. Quem é que estava brigando? Contra quem? Filisteus. Israelitas contra filisteus. Nos dias de hoje, como é que acontecem as guerras? Você, talvez em outro estado, em outra região, atira um míssil e vai longe. Alguma equipe, unidade aí de infantaria vai um pouco mais de perto, mas ainda assim de muito longe. Na época da Bíblia, as guerras eram diferentes. Era feito na espada e no escudo, e no corpo a corpo. Então imagine só, um exército do lado de cá, virado para o exército do lado de cá, se encarando, e quando alguém dava um sinal, era um de frente para o outro e se chocavam. E aí muita gente morria, obviamente, principalmente os primeiros da fila de cada lado. Você já imaginou se você fosse o primeiro? Você já ia despedindo da família, porque atrás de você tem um exército com espada e na frente o outro já te esperando, né? As guerras eram assim. E alguém tem uma brilhante ideia, eu acho que foi brilhante. Por quê? Porque ia morrer menos pessoas. Alguém falou assim, ó, escolhe o mais forte desse lado, que eu vou escolher o mais forte desse lado. A gente coloca para brigar. O vencedor representa o exército vencedor. Obrigado, irmã. E o perdedor representa o exército perdedor, só que o exército perdedor vai ser escravo do exército vencedor. Todo mundo topou. Beleza, beleza. Devia ter um intermediador lá, um juiz, né? Não sei se tinha, mas se tivesse ia ser legal. Ele ia falar assim, ó, do meu lado direito,
quase 3 metros de altura, guerreiro, Golias. Aí vem Golias assim, ó, e para. E o juiz olha, todo mundo aplaude, e do meu lado esquerdo, aí não aparece ninguém. Do meu lado esquerdo, a gente não sabe quem é que estava aqui preparado. Alguns estudiosos dizem que poderia ser até o rei Saul, que era o mais alto do exército. Se era ele ou outro, quando viu Golias, deve ter dado um passo para trás. Aí sempre tem aquele amigo que fala assim, vai lá. Só que ele falou assim, eu não vou. E aí algo acontece na história. A Bíblia diz que Golias, a gente já vai ler alguns versos, estou contando para a gente entrar dentro da história aqui. Golias começa a afrontar não só os soldados ali de frente, mas toda a nação. E Golias fala assim, e aí, não tem homem aí não? Bando de covardes, amanhã eu volto, hein? Aí ele vai embora. No dia seguinte, de novo. E aí, estão com medinho, é? Sei não, viu? Amanhã eu volto. E aí ele vem no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º, no 20º, 30º, 35 dias, 38, 39, 40. Gente, já pensou? 40 dias Golias afrontando o povo de Deus e o povo sem reagir. E as afrontas iam aumentando de nível. A ponto de Golias falar assim, é isso, seu Deus não é de nada. O Deus de vocês não presta para nada. E o povo, não aguentando aquela provocação, mas sem coragem de reagir. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Você já viveu algum momento assim na tua vida? Onde gigantes te afrontam e você não tem coragem de reagir? Ou pelo menos não tem força para reagir? Sabe aquela situação que você fala assim, eu não tenho o que fazer, a não ser ouvir, a não ser passar por isso. Alguma situação, talvez um problema familiar, que você quer reagir, mas não tem coragem. Alguma situação no trabalho, alguma situação, uma das coisas que eu acho que é uma das coisas piores, que tem alguém falar uma coisa que você não fez, aí você quer falar, quer comprovar, mas não consegue. Ou algo lá do teu passado que te paralisa até hoje. É como um gigante que te deixa paralisado. Eu lembro que uma vez eu era juvenil, aí eu fui estudar numa escola nova, e tinha uma cadeira vazia, e eu sentei lá, estava vazia, só que eu descobri por que estava vazia. O rapaz de trás era um rapaz repetente, e ele era mau. Ele era um Golias da sala de aula. Ele era repetente. E ele fazia o seguinte, ele pegava uma caneta, as canetas Bic, e ele fazia assim, ó, na carteira, né, até a caneta ficar com a ponta quente, e quando tivesse vermelha de quente, o infeliz, sabe o que ele fazia? Ele colocava no pescoço de quem estava na frente, assim, e no caso era eu. Aí ele esquentava, eu olhava para ele, ele grandão, falava, vira para frente. E orando para ele não fazer mais. Só que ele era aquele cara chato. E não parava. Tinha dia que o meu pescoço ficava cheio daquelas casquinhas de queimado. Eu olhava para ele, vira para frente, rapaz. Aí um dia eu estava com tanta raiva que ele fez assim. Aí ele colocou no meu pescoço. Aí eu dei um tapa na mesa assim. Pá! Falei, ei, rapaz! Falei bravo. Aí ele, o que foi? Aí eu, faz comigo não, cara. Era a única coisa que eu tinha coragem de fazer. Só que eu vou te contar uma coisa. Promete que não vai me julgar? Estamos juntos? Eu orei a Deus. E eu era um jovem cristão e eu não tinha coragem para reagir. Eu estou te contando só como... Não precisa me julgar não, tá? Eu era juvenil. E eu orei a Deus e falei assim, ô Senhor, eu não aguento mais. Aí eu fiz uma oração assim. Mata esse menino, Senhor. Ó, misericórdia. E eu queria muito que ele morresse, porque eu ia para a escola, pensando até no jeito para ele morrer. Eu, Senhor, quando ele estiver indo, sei lá, vem um caminhão, alguma coisa, passa alguém. E eu ficava torcendo para ele morrer, e planejando e orando para Deus selar aquele meu plano.
Claro que isso não aconteceu, tá, gente? Eu tinha que encurtar. Ele acabou repetindo o ano de novo. Deus teve outra maneira de resolver, né? Repetiu o ano e eu me livrei dele. Mas por que eu estou te contando isso? Ó, se eu era um garoto que estava orando desse jeito por um cara que ficava fazendo bullying, imagina como o povo de Deus não deve ter orado para Deus acabar com esse gigante. Senhor, manda um raio, uma pedra do céu, um buraco, engole esse homem, faz alguma coisa, porque ele está afrontando o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa sobre gigantes modernos. Gigantes normalmente querem nos paralisar com mentiras, assim como fez Golias. É o gigante que diz para você, jovem, assim, ó, você nunca vai ser feliz na vida sentimental. Aí muito jovem vive paralisado, crendo nessa mentira. E muitas vezes nós nos tornamos a mentira que a gente crê ser verdade. Alguns dizem assim, você vai ser igual, sabe aquela palavra que disseram para você quando era criança? Você vai ser igual aquele seu parente. Seu futuro é esse, porque teu jeito é igualzinho. Aí muitos se tornam igual o parente, que creem na mentira do gigante. Ou vivem paralisados e a vida não vai. Porque você passa a crer que você é daquele jeito. Outros dizem assim para os pais, para de orar pelo teu filho, ele já está no mundo e ele não vai voltar mais. E alguns pais vivem paralisados e deixam de interceder pelos filhos como antes. Alguns, o gigante fala assim para o casamento, teu casamento tem mais solução. O que você está fazendo ainda nesse casamento? Por que não desiste logo? Mas Deus é Deus de restauração, só que você fica paralisado por conta do gigante. Qual que é o gigante que tem te afrontado? Essa história que a gente vai ver aqui, 3 versos, ela fala que um jovem entrou em cena. Você conhece a história. E esse jovem, ele parece que é diferente de todo mundo. E a pergunta e a resposta que a Bíblia vai dar para nós essa manhã, numa celebração jovem, é o seguinte: quais as características que fizeram com que Davi fosse um jovem diferente? São as mesmas características que vão fazer você também vencer os seus gigantes hoje em dia. Preparados? São 3, vamos lá. Primeira, versículo 36 e 37. 1 Samuel 17, 36 e 37. Diz assim: o teu servo matou um leão e um urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E o verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Qual que é a primeira lição, pastor? Essa cena aí é quando Davi chegou na batalha, viu Golias afrontando e foi falar com o rei: ó rei, ninguém vai não, eu vou. Aí o rei falou: ele é guerreiro e olha para você. Aí o Davi falou isso aí que a gente leu. Ele: uma vez eu lutei contra um leão e contra um urso e eu venci. Parece que ele está contando vantagem, só que no verso seguinte que a gente leu, ele explicou. Ele falou assim: não, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Primeira lição: quer vencer gigantes? Repete comigo: a força vem do Senhor. Qual que é a primeira lição para vencer gigantes? É saber que a força vem do Senhor. Tem gigante te afrontando? Então a força vem do Senhor. E Davi, ele fala assim: o Senhor que me livrou. Agora, é muito fácil a gente falar assim que tudo vem do Senhor. Mas para você experimentar coisas que vêm do Senhor, você precisa buscar o Senhor. Não adianta. Davi era um jovem que se fosse nos dias de hoje, vamos tentar contextualizar, Davi ia ser um jovem que buscava o Senhor todos os dias quando acordar. Ele ia ser aquele jovem que ia ler a Bíblia antes de fazer qualquer coisa. Ele ia ter momento de oração. Eu acredito que no celular de Davi, você podia entrar no histórico de navegação e você não ia ter problema. Que Davi, ele ia cuidar com aquilo que ele escutasse. Por quê? Porque a força
vem do Senhor. E se a força vem do Senhor, tem que estar ligado com Ele. E eu não quero nada que cause ruído nessa ligação, porque a força vem do Senhor. Aí, quando ele tinha um desafio, ele não ficava paralisado. Por quê? Porque ele tinha o Senhor, e a força vinha do Senhor, e essa força dava coragem para ele. Então, quer vencer gigante, amigo? Busca o Senhor, restaura o culto na tua casa, restaura o teu ano bíblico, restaura a tua comunhão, cuidado, tira do teu caminho e diante dos teus olhos aquilo que te afasta do Senhor. E aí sim, você vai ter a força que vem do Senhor. Segunda e penúltima lição. Versículo 26, 27 e 28. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí, o verso 27 diz assim: o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Verso 28, quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Dá uma pausa aí, perceba que o irmão, ele não está só afrontando, mas ele quer humilhar o irmão. Ele quer humilhar Davi. Ele está falando assim: cadê aquelas poucas ovelhas que você cuida? Porque nem responsabilidade para cuidar de muitas você tem. Cadê aquelas poucas? Aí o texto continua assim: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Você desceu apenas para ver a guerra. Aí, irmãos, verso 29. Disse Davi: o que eu fiz? Eu não posso nem fazer uma pergunta. Verso 30. Aí está o segredo, ó. Então desviou-se dele e foi para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Olha que legal. Davi chega na batalha e ele faz uma pergunta. E aí? Ele estava confiante. Quem que vai ganhar? Quem venceu o gigante? Aí o irmão dele, de sangue, fala assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai para casa. Você não era para estar aqui, você não tem nem responsabilidade. Aí Davi, ele toma uma atitude. Isso aqui é legal. Isso é para jovem, para adulto, para qualquer pessoa. Diante de um irmão pessimista, diante de um irmão crítico, irmãos, a gente tem que ser, a gente não pode ser crítico na igreja, não. Mas na vida a gente encontra irmão pessimista. A gente encontra irmão crítico. A gente encontra irmão que quer afastar a gente do plano de Deus. Só que Davi, ele não bateu boca. Você viu o texto dizendo assim: e Davi respondeu: quem és tu, meu irmão? Não. E Davi foi e fez um post no Facebook. Não. A Bíblia diz assim, que Davi, se desviou, valeu, Eliabe, e foi para outro. Aprenda a se desviar de quem te afasta de Deus. Aprenda a se desviar dos críticos, dos pessimistas, ou daqueles amigos que te chamam para coisa errada. Aprenda a se desviar. Se você quer ter uma vida vitoriosa com o Senhor, você precisa aprender a se desviar de quem te puxa para baixo. Isso que a gente fala para jovem de namoro: tem que namorar quem te puxa para cima. Quem que você não precisa ficar empurrando para as coisas espirituais. Se na amizade é assim, imagina num relacionamento. Desvia de gente que não quer nada com Deus, gente. A Bíblia diz assim: as más conversas corrompem bons costumes. Se você anda com gente pessimista, você se torna um. Se você anda com gente crítica que só fica falando mal, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal de todo mundo, você vai falar também. Anda com gente fofoqueiro, você vê. Você vai querer contar uma, sua língua até coça, falar: eu tenho uma também. Anda com gente boa, aí você vai ser um dos bons. Anda com gente que pensa grande. Um projeto muito legal da igreja adventista foi um desses projetos que me fez desenvolver.
Eu era um jovem da igreja e tal, ali eu ouvia as histórias dos pastores, ficava animado, mas nunca tinha vivido história nenhuma. Aí foi alguém na minha igreja, um pastor lá da associação na minha época, e falou de um projeto. Você que é jovem, tem um projeto, sonhando alto. Eu falei, opa. Nada contra meus irmãos da igreja, mas estava todo mundo feliz ali, do jeito que estava. Eu falei, não, eu quero, só que eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Se depender aqui, de eu ficar aqui, eu não vou sair do mesmo lugar. Aí eu olhava para meus primos, vou ficar igual meus primos. Não, eu preciso ir, essa igreja é boa. E se essa igreja está falando que é coisa boa, eu vou. Aí eu fui. Pedi demissão do emprego que eu tinha lá. Aí minha mãe, sou filho único. Aí minha mãe, você vai para onde? É 8 horas daqui, mãe, mas vai dar certo. E minha mãe foi uma mulher de Deus, irmãos. Ela falou assim, então vai, filho. Deus te abençoe. Eu fui. Aí quando você está andando com outros jovens que estavam pensando em faculdade, universidade, estudar, fazer coisas para Deus, a tua mente faz assim, ó. Então o que Davi está falando é o seguinte, jovem, você quer ter um bom casamento, quer ter uma boa família, quer ter um futuro legal, anda com gente boa. Esses teus amigos que se acham populares e tal, daqui a um tempo, você vai olhar para eles e vai falar assim, gente, tá bem que eu não andei com eles. Seja amigo. Estou falando que tem que ser inimigo, não. Só que anda, e eu estou falando que é só gente da igreja, fora da igreja, não, às vezes até dentro da igreja. Anda, mas para influenciar e não ser influenciado. Anda para ser benção, para pensar grande. Davi chegou e ele tinha um pensamento diferente de todo o exército. Porque ele servia a um Deus grande e pensava, Deus me escolheu para fazer coisas grandes. Pensa assim. E aí eu já vou para a última lição de Davi. Uma vez eu fui muito, quando adolescente, uma vez eu fui fazer um passeio, já contei essa história por aí, eu fui fazer um passeio lá em Porto Seguro, na Bahia, com uma tia minha, que era guia de turismo, então ela me levava um tanto de viagem legal. E aí, eu fiquei meio traumatizado com aquela cidade. Porque tinha uma cidade, é uma cidade muito bonita. Eu até tenho vontade de voltar hoje lá, né, com a cabeça que eu tenho. Mas eu era adolescente e tudo era assim, estava caminhando na fé e tal. E lá é uma cidade muito turística e tem muita música. Aquelas baladas, que na época era a Rocha, né? E a Rocha para cá. E eu falei, meu Deus, essa cidade aqui, o povo só quer saber de festa, né? Aí, tem um lugar turístico lá, bem no centro da cidade, chamado Passarela do Álcool. Alguém já foi lá em Porto Seguro? Bahia, conhece? Tem um lugar chamado Passarela do Álcool, que vende bebida alcoólica. E sabe qual que é o nome principal da bebida da cidade? Chama Capeta. A miséria do nome da bebida. Aí eu era adolescente, eu não sabia. Aí o rapaz falou assim, ele teve que falar baixinho porque eu era menor de idade, né? Mas ele queria me oferecer bebida alcoólica. Ele, cara, você quer o capeta aí? Eu falei, misericórdia, né? Ele, não, é a bebida. Eu falei, não, também não quero, não quero. Aí eu sei que eu falei assim, eu não volto aqui nunca mais. Aí passou o tempo, fui para o seminário da teologia lá na Bahia. Aí, irmãos, foi feito, no 3º ano do curso, a gente vai fazer um evangelismo. O que é isso? O colégio manda a gente para um lugar onde não tem igreja para abrir uma nova igreja, com o apoio de uma igreja próxima da região. Aí eu fui para Porto Seguro, lá tinha uma igreja, e dessa igreja 10 pessoas iriam me ajudar a abrir uma igreja num bairro vizinho, beleza? E aí eu fui escolhido para lá, mas eu fui assim a contragosto, falei, Senhor, lá não, lá ninguém quer saber de Deus, e o povo de lá é assim, e o povo de lá não vai querer te ouvir e tal. E aí quando eu cheguei lá na cidade, o pastor do bairro lá, da cidade, ele falou assim, Gustavo, fica tranquilo, você não vai fazer num lugar turístico, mas você vai para um bairro que é muito perigoso. Eu falei, pastor, não sei o que é pior, né? Eu falei, mas o pastor deve saber, deve ser tão perigoso assim, não, pastor, você está exagerando. Aí quando eu cheguei lá, fui para a igreja sede, chamada Igreja do Bairro do Dendê.
E aí fomos lá para os irmãos da igreja do bairro do Dendê. E aí, lembrei, era o gigante que eu estava enfrentando. Então lembrei, primeira lição para vencer gigante, quem lembra qual é? A força vem do Senhor. Aí o que a gente foi fazer? Todo dia, 5 da manhã, orando. Eu dormia no fundo da igreja, então vinham os irmãos, 5 da manhã, a gente orava, porque em breve a gente ia no bairro vizinho dessa igreja. E aí uma dessas 5 da manhã eu estou lá orando na igreja, assim nos primeiros bancos, uns 8, 9 irmãos orando. Todo dia, de 5 a 7 da manhã, irmãos, oração, pedindo poder e tal. De repente eu escuto o barulho assim, pá, 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 meio da oração. Na hora eu abri só um olho assim. Aí a irmã do lado, continua orando, meu filho. Aí nessa hora você já ora por outra coisa, né? Meu Deus do céu. Aí acabou o barulho, todo mundo foi para casa. E eu fiquei, porque eu ficava na igreja. Eu falei, agora eu tenho que ficar, né? Os irmãos vão e eu fico. Aí eu fiquei apavorado, porque eu falei, isso aí é tiro. Aí no dia seguinte a irmã veio, sabia que eu estava com medo antes de vir, imagina depois disso. Aí ela veio me acalmar. Você sabe que tem gente que tem o dom para acalmar, né? Essa irmã não tinha o dom, não. Ela veio me acalmar, sabe como? Ela falou assim, ô Gustavo, fica tranquilo, viu, filho? Aqueles barulhos de ontem, foi só uns tirinhos que deram aí. Tiro no diminutivo, como se tirinho fosse menos que tiro. Aí eu fiquei desesperado, eu falei, tiro, irmã, tiro. Ela, fica tranquilo. Foi aqui na rua da igreja. Na rua da igreja, irmã. Ela foi me contando parcelado. Misericórdia, ela pegou o vizinho da igreja aqui. O vizinho da igreja, irmã, morreu. Morreu, irmã. Aí o pior foi o final. Ela falou assim, mas fica tranquilo, você vai ver isso aqui direto. Agora eu estou mais calmo, né? Aí eu orava a Deus, irmãos, diante desse gigante, eu falei assim, Senhor, eu não vou resistir aqui não. 3 meses nesse lugar, me tira daqui. E aí eu percebi que o que me deixava mais com medo eram os próprios irmãos da igreja. Porque acabava o culto, o assunto dos irmãos era só a história. Ah, porque pegaram o facão, você viu essa semana aí, matou com um facão o vizinho. Aí eu ouvindo aquele negócio, meu Deus. Eu andava, sem brincadeira, com sensação de perseguição. Eu falei, eu vou morrer. Eu ligava para casa, para minha mãe, coitada, ela nem sabia. Eu ligava com um tom assim de despedida, mãe, obrigado, viu? Tudo que a senhora fez por mim. Eu falei, não vai dar certo esse negócio. Só que eu lembrei da segunda lição de Davi. Quem lembra da segunda lição? Desviar de quem? Dos pessimistas e dos críticos. E eu tinha irmão que era homem de Deus, mulher de Deus, mas tinha problema. E aí, um deles, eu lembro que eu tomava café da manhã, todos os dias na casa do irmão. O irmão Orlando. Homem de Deus, mas só contava história ruim. Vai ver aquele jornal da manhã, que só tem história. Eu saía da casa dele todo dia assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, quer saber? Quando ele vier com esse assunto, eu vou trocar. Estou nem aí. Aí ele veio com um papo. Eu falei, irmão, vamos mudar de assunto? Fala para mim aí como é que é o trabalho do senhor. Aí ele se animou, né? Ele, não, Gustavo, mas ele está tão acostumado que puxava um assunto. Aí ele, não, eu tinha aqui uma padaria aqui bem na rua, mas eu fechei, que mataram todos os meus clientes. Eu falei assim, não, mentira. Como que mataram? Ele, não, todos é modo de dizer, mas mataram os principais, que dava mais lucro para mim. Eu, como assim? Ele, não, eram 8 rapazes aqui da rua, só que eles eram do tráfico. E todo dia compravam muito lá, pastor. Tinha que ver que bênção. Eu falei, sério? É só que um dia a polícia veio e matou os 8. Agora me deu prejuízo. Entrava no assunto, voltava para o outro. Aí eu falei, meu Deus, me tira desse lugar. Aí eu fui alugar o ponto, que seria a nova igreja. O cara construiu uma garagem para ser um bar, e nós fomos lá, aluga para a gente fazer igreja. Aí, no dia de alugar, no dia anterior eu falei assim, Senhor, está chegando o dia de começar o evangelismo. Mas se o Senhor quer
se o Senhor tem a tua bênção aqui, manda alguém sincero, porque eu não vejo ninguém aqui não, pai. Aí eu orei, no dia seguinte, quando eu fui alugar o ponto, eu não sei se essa foi a resposta da oração ou se foi mais uma estratégia do diabo para tentar me desanimar, né? Eu estava lá escolhendo o lugar, aí chega um jovem, 20 e poucos anos, e ele vem e fala assim, vai ter uma igreja aí, né, tal, a gente está sabendo, você é o pastor? Aí eu falei, eu não era pastor ainda, mas eu falei, eu vou estar conduzindo um projeto aqui, junto com o pastor e tal. Aí ele foi e falou assim, pastor, então ora por mim. Aí na hora eu pensei, olha aí, Deus mandando alguém sincero. Sabe o que ele pediu para orar? Ele falou assim, pastor, ora para mim. Aí ele apontou para um outro cara, que estava numa bicicleta, do outro lado da rua. Ora para mim, pastor, que se Deus quiser, eu vou matar aquele cara lá. É ele ou eu, pastor? Que ele roubou minha bicicleta por causa de dívida de droga, ele pegou e fica andando com a bicicleta na minha frente para zombar de mim. Eu não vou aceitar isso não. Aí eu falei, meu Deus, eu não faço isso, rapaz, a gente não ora por isso. Mas parecia que não adiantava nada. O cara saiu e falou assim, obrigado aí, pastor, pela oração. Eu falei, não faz isso e tal. Aí, vou te contar o final da história. Eu estava com muito medo. E aí eu fui para a igreja central, não era nem a igreja do Dendê e nem a que eu ia abrir. Foi a igreja central do distrito. E eu sentei lá no último banco. Era meu gigante. Eu falei, Senhor, eu já estou confiando no Senhor. Mas eu estou com medo, mas estou confiando. Tanto é que eu estou aqui até agora. Eu estou tentando me desviar. Mas o gigante ainda está afrontando. Olha as coisas que surgem. Na semana anterior, antes de eu ir para a igreja, os traficantes do bairro tinham ameaçado o pessoal da prefeitura de morte. Sabe por quê? Porque os agentes de saúde da prefeitura estavam indo nas escolas dar palestra contra o tabagismo, contra o cigarro. Aí você fala, pastor, e o que você tem com isso? Que o evangelismo na igreja adventista, a gente começa com um curso. Eu já estava com a faixa prontinha assim. Como deixar de fumar em 5 dias? Aí eu falei, se estão ameaçando de morte quem fala contra cigarro, imagina quem promete que dá para parar de fumar em 5 dias. E era cigarro, não era nem maconha, outra droga. Aí eu estava muito triste na igreja. Aí o pastor, que não era o pastor do distrito, um pastor da associação, na época, foi pregar. Ele não me conhecia. Aí o pastor estava pregando assim, olha o sermão do pastor. Irmãos, Deus nos faz alguns chamados que nos deixam com medo. Mas você precisa ir apesar do medo. E eu estava lá no fundo. Eu levantei a cabeça. Aí ele continuava. Sim, porque coragem não é ausência de medo, mas é você fazer o que Deus te mandou para fazer apesar do medo. E eu fui ficando animado, né? Sabe por quê, irmão? Deixa eu te contar uma coisa. Abre um parênteses aqui. A gente precisa ter discernimento espiritual para ouvir quando Deus quer falar com a gente. Às vezes você está ouvindo uma mensagem e você está até entretido com a mensagem e tal, só que você pensa assim, não é para mim, não é para aquele irmão da igreja lá. Quando Deus está querendo falar com você, quando Deus te trouxe aqui hoje, para talvez te dizer, filho, eu tenho um plano legal, só que eu preciso de coragem, preciso que você tome decisão, eu preciso que você se entregue, eu preciso que você confie em mim. Então a gente precisa ter discernimento. Fecha parênteses, naquele dia eu estava atento eu fui para Deus falar comigo, porque de mim mesmo eu não tinha mais força. Aí o pastor foi a boca de Deus para falar comigo. E aí o Espírito Santo, quando a gente se abre, Deus é um cavalheiro, irmãos, ele não invade. Ele deixa você abrir o coração. E se você abre, ele entra. E eu estava aberto. E na hora, eu fui sentindo uma paz naquele culto, como se dissesse, Deus está falando comigo. Senhor, é isso mesmo? Então eu vou. E eu fui me enchendo de paz. Na hora do sermão, o pastor estava pregando. Ninguém me mandava mensagem, na época, não era nem WhatsApp, era mensagem de texto. E ninguém mandava mensagem sábado de manhã. Mas aí chegou uma mensagem, na hora do sermão.
alguém que estava a uns 300 quilômetros de distância. Irmãos, eu conto isso para você entender o seguinte: Deus é real. Não tem outro caminho, não. Só que a gente só vive história, a gente só vive história quando a gente se entrega para a missão. Se você for um jovem adventista, for um membro dessa igreja, você pode passar aqui 50 anos. Se você não vive missão, se você não se coloca nas mãos de Deus para a missão, é uma missão Caleb nas férias, é um projeto da igreja tal, é um desafio. Se você não se desafia a fazer coisas diferentes para Deus, você vai sempre ouvir as histórias dos pregadores, mas nunca vai ter a sua. Mas se você vive história, aí você vai ver resposta da oração, você vai ver milagre. Você não vai ter dúvida de Deus, não. Alguns dos nossos jovens vão para as universidades e tal, e chegam lá, são bombardeados. O jovem que vai, cheio de missão, tem experiência com Deus, já viu milagre, já viu coisa acontecer, não pode falar o que for. Ele influencia ao invés de ser influenciado. Agora, se você vai sem ter experiência com Deus, qualquer coisa já abala a tua fé. Com jovem e com adulto. Aí eu estava vivendo a minha história ali. Aí a mensagem de texto era o seguinte: chegou, eu olhei, esperei o culto acabar, porque eu falei, não vou perder isso não, essa mensagem é para mim. Acabou o culto, primeira coisa, saí da igreja, abri a mensagem. Alguém a 300 quilômetros tinha me mandado um texto bíblico, um verso e meio da Bíblia. Vou ler aqui, ó. Não deu nem bom dia, nem feliz sábado, nem boa noite, só escreveu assim, ó. Olha o verso. Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Está em Atos 18, 9 e 10. Aí, irmãos, eu saí assim, falei, então vamos lá. Aí depois no outro dia, irmão, os irmãos chegaram assim, pastor, e a faixa? Pode colocar a faixa. Seria imprudência se Deus não tivesse falado, mas eu tinha certeza que Deus falou, pode colocar a faixa. Como parar de fumar em 5 dias? E o bairro lá, o local, era perto da boca deles lá. Bota a faixa. O evangelismo começou. Na primeira noite, lotou. Muita gente, tinha gente até do outro lado da rua. Eu falei, Senhor, o Senhor tem plano. Só que eu estava preocupado no dia seguinte. No dia seguinte, a irmã me procura e fala assim, pastor, eu ouvi 2 rapazes do tráfico conversando que hoje eles vão lá na igreja. Eu falei, meu Deus, fica tranquilo, pastor. Sabe qual que era a conversa deles? Eles estavam andando, eu estava atrás, escutei tudo. Um falou para o outro assim, vamos lá na igrejinha nova? Aí o outro falou, para quê? Aí o outro respondeu, é porque lá está muito cheio. E se a polícia vier à noite, não vão encontrar a gente lá. Queria esconder dentro da igreja. Eu falei, deixa vir. E aí eu lembro que eu pregava e tinha alguns escutando. E depois alguns foram embora. Um deles permaneceu. João Paulo. Quando acabou aquela série, 3 meses depois, o João Paulo, ele falou assim, pastor, eu posso ser o primeiro a me batizar? Eu falei, pode, João Paulo. E o João Paulo foi o primeiro a se batizar. Os 2 irmãos de João Paulo tinham sido mortos por conta do tráfico. E ele deu essa alegria para a mãe dele ter mudado de vida. Tinha um senhor que não perdeu nem uma noite, o senhor Juarez. Esses dias eu estava mostrando a foto de cada um deles para meus filhos, num vídeo que a gente tem gravado. O senhor Juarez era o pai de santo do bairro. Aí começou a assistir os programas sociais, como deixar de fumar, foi ficando, e no final, a verdade o alcançou, e a verdade o libertou, e ele foi batizado. Aí montamos um clube de desbravadores, os desbravadores. E um novo clube foi formado. Mais de 30 desbravadores se batizaram. E hoje, tem uma igreja lá em Porto Seguro, chamada Igreja Adventista do bairro Casa Nova, que começou por conta de um projeto onde Deus havia chamado um jovem medroso. Só que essa aqui não é a minha história. Essa aqui não é a história de Davi. É a história do meu Deus. É a história do Deus de Davi. E é a história do seu Deus.
Por isso que diante de gigantes, você precisa crer. E essa foi a última lição de Davi. A primeira, vamos recapitular? A força vem do Senhor. Segunda, se desvie do mal, dos críticos, dos pessimistas. E terceira, creia na promessa de Deus. Tem um detalhe que eu demorei para conhecer da história de Davi, que foi lendo o Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas. Eu não lembro a página exata, 500 e alguma coisa. É o capítulo que fala de Davi e Golias. Ó, isso aqui é novidade. Eu era da igreja há muito tempo, não sabia disso. Lá diz assim, que quando Davi foi para a batalha, lembra que Davi foi enviado pelo pai para fazer duas coisas: levar comida e trazer notícia dos irmãos. Ele saiu de casa com esse objetivo. Só que o Espírito de você diz assim, sem que Jessé soubesse, ou seja, o pai de Davi, Davi foi incumbido por um anjo e foi determinado a Davi salvar o seu povo. Ó, quando Davi então, irmãos, vai, o anjo revela para ele, Davi, você não está indo para levar lanchinho, nem trazer notícia não. Você está indo para resolver a parada. Aí tudo faz sentido, porque Davi tinha uma promessa. Aí ele chega e vê o exército cheio de medo, e ele vai e pergunta, e aí, o que vamos fazer com quem vencer? Aí o irmão fala, o que você está fazendo aqui? Aquelas poucas ovelhas, bababá. Aí Davi fala assim, não, tranquilo. Ó, quem tem promessa de Deus não fica brigando à toa, não. Quem tem promessa, como diz aí, né, alguns cariocas, está em outro patamar. Quem tem promessa não fica batendo boca, não fica se estressando com coisa pequena, porque Deus está querendo coisa grande para você. Aí você busca o Senhor, você não desvia teu olhar nessas coisas passageiras. Aí Davi falou a Saul, deixa eu lutar, eu lutei contra o leão e Deus é minha força. Aí Davi topou. Eu imagino, Saul topou, aí eu imagino o Davizinho, aí vem Golias, afrontando, e aí, Deus de vocês e tal. Aí eu imagino o Davizinho assim, ó, tem promessa, já viu aqueles pitbull, só olhando a presa assim, ó. Davi deve ter olhado para o Golias pensando assim com Deus, é aquele ali, Senhor? É aquele ali que o Senhor falou? Só pensando, eu vou para cima dele, hein, Senhor, me segura. Aí o verso 45, pega aí tua Bíblia, para terminar. 1 Samuel 17, verso 45. A fala dele, ó. Disse Davi ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. E o verso 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Tem gigante na tua vida? Talvez Deus te trouxe essa manhã para dizer assim, filha, descansa, porque do Senhor é a guerra. Tem algo que está te paralisando a respeito do futuro? Descansa, porque do Senhor é a guerra. Existe algo do passado que te paralisa? Então resolva, porque do Senhor é a guerra. Vai em nome do Senhor. Vai sem medo agora. Eu não sei qual é o teu chamado, qual é o teu gigante. Eu tenho os meus, já venci alguns, outros se levantarão. Mas vai em nome do Senhor. E faça o que tem que ser feito. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Restaure o que precisa ser restaurado. E amigo, eu creio que Deus está chamando essa igreja, os jovens dessa igreja, para fazer grandes coisas. Davi foi usado como jovem para fazer grandes coisas pela nação dele. Você já parou para pensar que Deus pode estar escolhendo alguns de vocês aqui para fazer grandes coisas por essa nação? É grande, é. Talvez Deus está te escolhendo para, sei lá, fazer algo pelo teu estado, pelo Rio de Janeiro, pela tua cidade. E se não for para tudo isso, que seja para dentro da tua casa, para junto dos teus amigos e vizinhos. Por isso, nessa manhã, eu pergunto para você, você deseja cumprir o chamado de Deus para a tua vida? Deseja dizer, Senhor, eis-me aqui. Guerrei as minhas guerras.
que eu vou lutar pelo Senhor também. Quantos querem dizer isso para o Senhor essa manhã? Levanta a tua mão assim, bem alto, deixa eu ver. Amém, amém. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós vamos ter uma música agora? Eu perdi o meu programa aqui. O Diego vai cantar? Vem cá, Diego. Eu quero convidar você, enquanto o Diego canta, a colocar a tua vida nas mãos do Senhor. A como Davi, ou se para ser como Davi você precisa restaurar algo, que restaure? Pastor, eu tenho que restaurar a minha devoção pessoal. A partir de amanhã, de hoje, eu vou colocar o Senhor todos os dias. Em casa a Bíblia e o celular ficam lado a lado. E todos os dias eu tenho uma tentação de pegar o celular ou a Bíblia. Só que cada vez que você escolhe a Bíblia, fica mais fácil de você escolher ela de novo no dia seguinte. Isso que eu estou te contando é só uma pequena decisão que pode definir o seu dia. Não é só isso, mas começa com isso. Por isso que eu estou te falando que para aceitar chamar de Deus, você antes precisa aceitar o chamado que Deus fez para você, de vir até Ele. E se esse é seu desejo, o Diego vai cantar. E se você quer que hoje seja um dia de restauração na tua casa, restauração na tua vida, onde você vai sair daqui mais leve, porque seus fardos serão lançados nas mãos do Senhor, porque Ele vai guerrear por você. O Diego vai cantar. Você vai gastar em 1 minuto fazendo a tua oração de entrega. E logo em seguida você vai ficar em pé, como uma maneira de dizer: Senhor, a minha vida eu estou entregando para o Senhor aqui hoje. Mas não só a minha vida, o meu futuro, os meus planos, os meus sonhos, os meus filhos, a minha família, o meu casamento, tudo é do Senhor, quer grande ou pequeno. Eu entrego para o Senhor e o Senhor vai guerrear por mim. Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, que no mais quero seguir, não. Sou um pescador, tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em seu nome. Hoje é dia da tua entrega, dia de restauração na tua Sou casa. mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui segundo em tudo que eu vivi. Me chama, amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou. Você é filho amado, você é filha amada. E um pai não vai deixar sua filha amada sozinha na batalha. Tu és o bom pastor, sua palavra me diz. Feliz em meu ar, sua bondade me persegue. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi.
te abraçar. Eu fui encontrado. Deixa Ele te segurar pela mão. Sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. Me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu não sou mais estranho. Fui encontrado, eu sou um filho, sou teu. Você é dele, Ele te escolheu. Espera grandes coisas dele. A vida nas mãos dele. Esses gigantes vão cair por terra em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Pai, nós nos levantamos como um ato simbólico para dizer ao Senhor: a nossa vida é tua, Pai, e nós confiamos na tua direção e confiamos no teu cuidado. Vem lutar nossas guerras, Pai. Vem pelejar essas batalhas por nós, porque do Senhor é a guerra, porque nós somos teus. Ao mesmo tempo, Pai, não queremos nos acovardar diante das decisões que precisamos tomar. Se é a decisão de se entregar mais e mais, é isso que faremos. Se é a decisão de perdoar, perdoaremos. Se é a decisão de pedir perdão, faremos. Se é a decisão de restaurar, restauraremos. Se é a decisão de pregar, pregaremos. Se é a decisão de nos aproximar, nos aproximaremos. Faremos o que for necessário, o que o Senhor tem nos chamado a fazer, pois o Senhor só quer o nosso bem, pois o Senhor nos ama mais do que nós mesmos. E é por isso, Pai, que tudo, quer grande ou pequeno, entregamos aos teus cuidados. Saímos ou sairemos daqui hoje leves, mais leves, porque nossos fardos depositamos no Senhor, porque o Senhor confirmou tua promessa para a nossa vida. E queremos viver nessa promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até logo mais à tarde, onde teremos um encontro com o Senhor para a honra e glória de Jesus.